Olá, meus irmãos da Igreja Congregacional de Andorinhas, graça e paz, que Deus te abençoe. Espero que vocês estejam bem. Hoje é domingo, 7 de junho. Nós estamos aqui para gravar mais uma mensagem de meditação para esse domingo, para essa noite, para que você seja edificado na sua casa. Espero que vocês estejam fazendo o culto no lar de vocês e que o bom Deus esteja visitando, consolando e edificando a sua vida, tá bom? Deixa eu dar alguns avisos rápidos antes da gente entrar na meditação. Continue orando pelos irmãos da igreja, principalmente pela família de Lara, Elaine, Dona Neuza, Marquinhos. Estão em casa sendo medicados, mas foram diagnosticados com Covid, mas estão bem, todos eles, tá bom? Ore também por Marilda. Nossa irmã teve uma queda ontem, sofreu uma fratura no braço. A princípio não vai precisar operar, mas os médicos vão avaliar daqui 15 dias. Então, ore por Marilda. E ore pelos demais enfermos da nossa igreja. Não esqueça de orar pelos missionários, pelo abrigo da Pedra de Guaratiba e também de contribuir com os dois, tá bom? E com a igreja, não esqueça. Lembrando que domingo à noite a gente está transmitindo o culto lá na igreja, às 19 horas, então se você quiser, você pode estar lá com a gente domingo à noite. Só tome os cuidados necessários, use máscara, limpe a mão com álcool em gel, evite abraços, beijos e ficar próximo para que a gente não se contamine, tá bom? E com relação, acho que eu tinha mais um aviso, esqueci, se eu lembrar, depois eu dou. Sim, os cultos de quarta vão continuar sendo em casa, por enquanto, tá bom? Assim que melhorar a situação, a gente muda isso, pois a gente tem visto os jornais, as notícias, e continua crescendo o número de casos e o número de mortes. Então, você que pode, fique em casa e se for à rua, tome cuidado. E você que é do grupo de risco, principalmente, tá bom? Se você precisar de alguma coisa, algum remédio, algum alimento, nos contate, faça contato conosco, com a igreja, para que a gente possa providenciar a ajuda a você, meu irmão, minha irmã, da Igreja Congregacional de Andorinhas, tá bom? Vamos lá. O texto que eu separei para hoje é um texto bem conhecido. É um texto de João, né? Capítulo 8. Vou tentar ser breve, falar devagar, falar pouco, por recomendação médica. Minha voz ainda não está 100%, mas vamos lá. É um texto muito conhecido, é o texto da mulher adúltera. Abre aí, João 8, vamos ler do 1 ao 11. Abriu? Vamos lá? O texto diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, e a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Como eu disse, nós estamos num texto bastante conhecido, você já deve ter lido, já deve ter ouvido algumas pregações acerca desse texto. É um texto dramático. Dramático porque ele retrata uma cena na qual, no final dela,
uma mulher poderia ser morta, apedrejada, porque era isso que mandava a lei daquela época. É uma história triste, porque revela o quanto o pecado destrói tanto essa mulher quanto aqueles acusadores que eram tão pecadores quanto ela. É uma história reveladora, porque revela a todos que estavam ali naquele local, naquela comunidade, naquele ajuntamento, os pecados que aquela mulher estavam trazendo em oculto, assim como os pecados dos seus acusadores. É uma história extremamente vergonhosa, porque mostra que o pecado, que a princípio parece prazeroso e, digamos que, valioso para algumas pessoas, ele envergonha, ele expõe, ele ridiculariza, ele destrói a vida daqueles que se utilizam. Mas o final dessa história é um final de graça, é um final de misericórdia, porque Jesus estava nessa situação. Mas eu quero, de forma muito breve, fazer só 3 aplicações, avaliar esse texto sob 3 perspectivas, para que você seja edificado nessa noite e para que nós possamos meditar na palavra de Deus, certo? A primeira coisa que eu quero meditar com você nessa noite é sobre os erros de interpretação dessa passagem. É muito comum você ouvir pessoas, às vezes por um equívoco, outros de má fé, usarem esse texto para defender a conivência ou a relativização do pecado. É muito comum você encontrar alguém cometendo um grave pecado ou descobrir que alguém está vivendo no pecado. E quando você vai falar alguma coisa, as pessoas falarem: não, atire a primeira pedra, quem não tem pecado. Você não pode tacar pedra, Jesus não condenou a mulher adúltera. Ou seja, as pessoas pegam esse texto e dizem que você não pode, em hipótese alguma, criticar, disciplinar, repreender alguém que está cometendo um pecado, porque Jesus falou: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Os que pensam e defendem isso estão fazendo a mesma coisa que os acusadores da mulher fizeram. Eles estão distorcendo a palavra de Deus, a palavra de Jesus, para justificar os seus pecados. Não foi isso que Jesus fez. Jesus conhecia os pensamentos e os desejos malignos do coração desses homens. Jesus sabia que, independente do que ele falasse, esses homens iam usar sua resposta contra ele. Jesus sabia que os acusadores dessa mulher só queriam um pretexto para pegar Jesus numa armadilha. Jesus sabia, por isso que ele ficou em silêncio a princípio, por isso que ele não deu resposta, porque ele sabia o que se passava na vida daqueles homens. Mais na frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, é um grave erro. Você já deve ter escutado, e talvez você até já tenha repetido esse erro, dizer: eu não posso julgar, eu não posso criticar, olha, o pastor não pode disciplinar, olha, a igreja não pode repreender fulano, porque atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Até porque nós sabemos que todos somos pecadores, mas não é isso que Jesus está defendendo aqui. Pelo contrário, Jesus se importou tanto com o pecado de adultério, tanto, que em Mateus 5, versículo 28, ele diz que só o fato de olhar com intenções impuras para uma mulher já é considerado adultério. Então, cuidado com essas pessoas que pegam uma passagem bíblica, uma passagem santa, uma passagem inspirada pelo Espírito Santo, para justificar o seu pecado ou o pecado de alguém, dizendo: não pode tacar pedra, cada um com seu cada um, Deus não veio para julgar. Cuidado, não pegue texto fora do contexto, porque isso é heresia, foi isso que esses homens fizeram, e é isso que Satanás faz, pegando o texto fora do contexto. Então, a primeira aplicação que eu quero fazer: cuidado com os erros de interpretação dessa passagem. Não justifique e não permita que ninguém justifique o seu pecado com base nessa passagem, tá bom? Segunda aplicação. Quero falar sobre as consequências do pecado, tanto na vida da mulher quanto na vida dos seus acusadores. A mulher não havia como negar que estava em pecado. O texto diz que ela foi pega em flagrante, ela foi pega no ato, ela foi pega no momento em que estava cometendo o adultério. Ela não havia como negar, ela quebrou a aliança do casamento.
Ela cometeu um grave pecado. Ela manchou a imagem sua, do seu marido, da sua família. Ela colocou tudo a perder quando, de forma impensada, se deixou levar pelos encantos do pecado. Ela cometeu um grave pecado. E esse pecado era tão grave que alguns rabinos daquela época, eles tinham uma seguinte frase: todo judeu deve morrer antes de cometer o pecado da idolatria, do assassinato e do adultério. Vou repetir. Os rabinos daquela época, eles achavam o pecado de adultério tão grave que eles achavam melhor morrer. Eles diziam assim: todo judeu deve morrer antes de cometer o pecado de idolatria, assassinato ou adultério. Então era um grave pecado. E era um pecado extremamente castigado pela lei. A consequência final desse pecado era a morte. Mas as consequências já estavam ocorrendo na vida daquela mulher. Ela tinha sido humilhada diante de todos, ela tinha sido exposta diante de todos, ela tinha sido ridicularizada diante de todos. Provavelmente as pessoas já apontavam o dedo, já julgavam, já condenavam, já xingavam, já criticavam. Muitos já tinham suas pedras nas mãos, pronta para atacar contra aquela mulher. A sua moral devia estar extremamente abalada, o seu psicológico devia estar em crise, o seu emocional devia estar lá embaixo. Ela devia estar nesse momento pensando: o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Que bobagem! E agora o que eu faço? Como eu volto atrás? Ela já devia estar pensando tudo isso. Então, embora a consequência final fosse a morte, e uma consequência pior ainda seria a morte eterna, ela já estava colhendo as consequências do seu pecado. O que eu quero dizer, meu irmão? Minha irmã, não se engane. O pecado sempre trará consequências. Embora ele pareça bom, agradável, sedutor, embora ele pareça até mesmo ser inofensivo, o pecado sempre vai trazer consequências terríveis, morais, espirituais, psicológicas, de todas as esferas. E é o que essa mulher está vivendo agora. Ela está com o coração partido, com certeza, totalmente envergonhada, totalmente humilhada, totalmente destroçada. Por quem? Por seus acusadores? Sim, eles faziam parte disso. Mas quem está fazendo isso com ela é o próprio pecado, no qual ela se deleitava antes de ser pega em flagrante adultério. Então, cuidado. As consequências do pecado são terríveis. Mas, em segundo lugar, eu quero falar dos acusadores, que também eram pecadores. E vamos ver a consequência do pecado deles. Em primeiro lugar, a gente percebe que o pecado desses homens era tão grave que eles diziam que estavam julgando aquela mulher porque tinham zelo pela santidade, porque amavam a lei de Deus, mas no fundo, era uma grande mentira. Tudo o que eles queriam era um motivo para pegar Jesus. Era um motivo para acusar Jesus. E eles usam 3 armadilhas. A primeira armadilha é a lei de Moisés. A segunda armadilha é a lei romana. E a terceira armadilha é o povo. Eu vou explicar. Se Jesus ficasse do lado da mulher e desobedecesse a lei de Moisés, eles acusariam Jesus de ser um herege, de ser um falso mestre, um falso profeta, um falso Messias, porque Jesus não obedecia a lei de Moisés. Se Jesus ficasse contra a mulher e a condenasse à morte, eles iam dizer que Jesus estava usurpando a lei romana, porque era proibido a todo judeu, era proibido ao judeu condenar alguém à morte. O judeu tinha que levar as pessoas até o tribunal romano. Então Jesus estaria usurpando, certo, a lei de Roma e logo seria condenado diante da lei romana. E em terceiro lugar, se Jesus também condenasse a mulher, eles colocariam Jesus contra o povo, porque o povo ficaria extremamente escandalizado, extremamente decepcionado, extremamente raivoso e com ódio de Jesus, porque ele condenou aquela mulher, mesmo sabendo que aqueles seus acusadores eram hipócritas e mentirosos. Então, em primeiro lugar, fica claro o quanto o pecado cega esses homens, de maneira que eles diziam estar defendendo a lei, defendendo a santidade, defendendo a moral, quando na verdade o que eles queriam era praticar um pecado ainda maior, matar
o Filho de Deus. Eles eram hipócritas, eram mentirosos, chamavam Jesus de mestre, diziam que estavam com algumas dúvidas acerca da lei de Moisés, como que a gente tem que tratar essa mulher, mas na verdade o que eles queriam era matar Jesus. Esses homens eram semelhantes àqueles que Jesus chamou de sepulcros caiados. Eram brancos por fora, bonitos por fora, mas podres por dentro. Por quê? Seu coração era podre, seu desejo era maligno, sua vontade era diabólica. Eles queriam matar Jesus. Vale ressaltar também que esses acusadores não respeitavam a lei. Por quê? Porque eles não trouxeram um homem que cometeu adultério junto com essa mulher. A lei dizia que tanto o homem quanto a mulher, os dois adúlteros, deveriam ser levados diante das autoridades e julgados pelo seu pecado. Mas não, de forma estranha, né? Talvez proposital, eles deixaram o homem passar batido, ir embora e levaram só essa mulher. Eles não estavam nem aí para a lei, não estavam nem aí para a mulher, eles não estavam nem aí para o pecado. Eles só queriam matar Jesus. É isso que o texto diz, certo? Hernandes Dias Lopes fala isso. Ele diz assim: esses fiscais da vida alheia não estavam interessados na lei, nem na mulher, nem nos ensinos de Jesus. Queriam apenas usar uma forma desonesta para apanhar Jesus no contrapé. O pecado cega. O pecado endurece o coração. A mulher não conseguia perceber que aquele pecado que ela sentia ou que ela achava prazeroso ia destruir a sua vida. Esses homens não conseguiam perceber que o pecado deles era, quem sabe, até maior do que o da mulher. Eram hipócritas, eram mentirosos e queriam matar o Filho de Deus. Cuidado, meu irmão. Quero encerrar essa aplicação dizendo: cuidado. O pecado sempre trará consequências para a minha e para a sua vida. Não se engane. Ele hoje pode parecer prazeroso e inofensivo, mas ele sempre vai terminar com morte, destruição, vergonha, escândalo para mim e para você, tá bom? Então, primeiro, cuidado com os erros dessa passagem. Segundo, cuidado com as consequências do pecado. Vamos para o terceiro e último. Por fim, quero falar sobre a justiça e a misericórdia de Jesus nessa passagem. Isso é claro, né? Isso é muito belo e muito perceptível. As palavras de Jesus estão cheias de justiça, mas também de misericórdia. Muitos só percebem o perdão, a misericórdia e a graça. Mas Jesus também está sendo justo nessa passagem. Embora, né, muitos falarem que Jesus aqui proibiu, como eu disse, qualquer julgamento, qualquer crítica, em nenhum momento Jesus fez isso. Em nenhum momento Jesus proibiu o julgamento, proibiu a disciplina, proibiu a crítica. O que Jesus está criticando aqui é que esses homens eram hipócritas. E Jesus já tinha falado isso. Ele disse: olha, não vai tirar um cisco do olho do teu irmão se você tem uma trave no teu olho. Isso é hipocrisia. Condenar nas pessoas aquilo que você mesmo faz, isso é hipocrisia, isso é pecado. É pecado condenar naquela pessoa, em outra pessoa, aquilo que eu pratico. Isso é um pecado grave. Então, Jesus não proíbe, em hipótese alguma aqui, a crítica. Ele é justo, mas ele também é misericordioso. Jesus é equilibrado. Então, cuidado. Geralmente, isso acontece na vida de todos nós, tá, irmãos? Ninguém está livre disso. Geralmente, nós somos mais tolerantes, mais misericordiosos com os pecados que a gente comete, ou quando alguém que a gente ama, um familiar nosso, comete um pecado, a gente sempre é mais tolerante, a gente sempre é mais misericordioso, a gente sempre tenta arrumar uma desculpa. Mas quando quem comete um pecado é alguém que a gente não gosta, ou alguém que a gente não tem proximidade, que a gente não conhece, a gente é sempre duro, inflexível. E é o que está acontecendo aqui. Esses homens eram flexíveis, tolerantes com os seus pecados. Qual o pecado deles? Queriam matar Jesus. Mas com a mulher, eles eram extremamente intolerantes. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode ter dois pesos e duas medidas. A gente não pode
fazer vista grossa para o nosso pecado ou para o pecado de alguém que a gente gosta, e quando o pecado é na vida de alguém que a gente não tem contato, a gente ser extremamente duro. Não foi isso que Jesus fez. Não é assim que Jesus lida. A justiça e a misericórdia de Jesus caminham lado a lado. A graça e a lei para Jesus não são opostas. Elas andam juntas, elas se completam. Ele veio buscar e salvar o perdido. E para isso, ele deu a sua própria vida em favor dos pecadores. Jesus não condenou a mulher à morte. Não condenou. Mas ele também não disse que ela era inocente. Ele também não passou a mão na cabeça dela. Ele também não disse que não tinha nada demais no que ela estava fazendo, que aquilo era bobagem. Pelo contrário, ele não abrandou. Ele não inocentou ela. Ele disse, vá e não peques mais. Ele mandou ela parar de pecar. Ele deixou bem claro que aquilo era um pecado. Então, cuidado. Às vezes, a gente tenta inconscientemente distorcer ou só atentar para aquilo que mais nos agrada na passagem. Mas a passagem tem justiça e misericórdia, tem lei e tem graça. Jesus está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, não se engane. A misericórdia de Jesus não é um cheque em branco para que a gente possa pecar. Até porque Jesus sabe que consequência pior nós receberemos na eternidade caso não abandonemos a vida de pecado aqui e agora. Então a misericórdia de Jesus, a graça de Jesus, o perdão de Jesus, não é, pelo contrário, uma liberdade para pecar. Jesus deixa bem claro que o arrependimento e a mudança de vida são exigidos para que haja perdão e salvação na minha e na sua vida. Ele diz para a mulher, vá e não peques mais. Tem um teólogo famoso que diz assim, embora o homem natural seja corrompido pelo pecado, Deus, em sua misericórdia, nos conservou com a consciência. E essa consciência, ela agiu tanto na mulher quanto nos homens. Se você ler o texto, você vai ver que tanto a mulher ficou extremamente envergonhada, quanto os homens foram saindo um a um com vergonha, porque a sua consciência os acusou. A consciência deles acusou que o que eles estavam fazendo era uma grave hipocrisia. Então, tome cuidado. A consciência, ela sempre nos acusa, ela sempre nos alerta, ela sempre nos incomoda. O problema é que, às vezes, nós ignoramos a consciência. A consciência não pode salvar ninguém, mas a consciência nos acusando, nos alertando, nos chamando a atenção. E se a gente recorrer à palavra de Deus, à fé, ao arrependimento, aí sim pode haver perdão, salvação e restauração. Então, esse teólogo chamado J.C. Ryle, ele diz isso, embora sejamos pecadores, embora a nossa carne seja má, Deus nos presenteou com a consciência e quando ela nos acusar, nós não devemos ignorá-la, nós devemos correr para a palavra de Deus e quebrantar o nosso coração acerca daquilo que estamos fazendo de errado. A consciência acusou tanto a mulher quanto os homens, certo? Assim como a forca preparada por Amã, lá no livro de Esther, para matar Mordecai, não funcionou, pelo contrário, o próprio Amã foi morto nessa forca, a cilada, a armadilha que esses homens tentaram armar para Jesus, não adiantou. Eles saíram dali envergonhados e condenados pelo seu próprio pecado. Jesus continuou sendo o Filho de Deus. A mulher, o texto não fala, mas nós acreditamos que provavelmente se arrependeu e abandonou a sua vida de pecado. Mas o texto não diz como ela reagiu. Mas uma coisa nós sabemos, essa armadilha para pegar Jesus terminou sendo uma armadilha para os próprios homens que a armaram, certo? Vamos terminar? Quero terminar fazendo uma conclusão, recapitulando e encerrando. Em primeiro lugar, eu disse que devemos ter cuidado com os erros de interpretação. Em nenhum lugar nessa passagem tem uma liberdade, tem uma desculpa
para você pecar ou para você não poder criticar, julgar ou disciplinar alguém que está vivendo em pecado. Em nenhum lugar nessa passagem tem isso. Quem distorce essa passagem falando isso está fazendo a mesma coisa que esses homens fizeram, distorcendo a lei de Moisés para tentar pegar Jesus numa armadilha. Em segundo lugar, nós devemos tomar cuidado com as consequências do pecado. Falei bastante sobre isso. Cuidado, elas sempre virão. Não existe pecado sem consequência. Não existe pecado sem disciplina. Não existe pecado sem punição. E pior, ainda que a gente passe a vida toda aqui sem sermos descobertos sobre o nosso pecado, na eternidade, ele será julgado e condenado. Nós devemos evitar os dois pecados. Devemos evitar sermos cegos como aquela mulher que estava se deleitando no pecado do adultério, e também devemos evitar ser cegos como aqueles homens que eram hipócritas e usavam da lei de Deus e do pecado alheio para cometer um pecado pior, matar Jesus. Então, cuidado, nós devemos fugir desses dois pecados que essa passagem nos mostra. Tanto se deleitar no pecado como essa mulher fazia, quanto usar do pecado de forma hipócrita para cometer um outro pecado. Certo, meu irmão? Cuidado com as consequências e cuidado com os dois extremos dessa passagem. Como eu disse, nós não sabemos como essa mulher terminou, certo? Por fim, devemos lembrar que Jesus nos presenteou com a consciência. E se ela nos acusar, se ela nos alertar, se ela nos incomodar, nós não devemos ignorá-la. Pelo contrário, nós devemos buscar a palavra de Deus, iluminar a nossa consciência e abandonar o quanto antes aquilo que tem prejudicado a nossa vida espiritual. Repito, não sabemos como essa mulher terminou, nem como esses homens terminaram, mas a consciência acusou os dois grupos, né? A mulher e os acusadores. A consciência mostrou a eles que eles deviam abandonar essa vida. Então nós não sabemos como eles terminaram, mas uma coisa eu sei, não basta sentir vergonha. A mulher estava envergonhada, aqueles homens estavam envergonhados, mas Jesus disse, vá e não peques mais. Então não basta sentir vergonha quando se é descoberto ou quando o pecado vem a público. É necessário mudar de vida, mudar de atitude, abandonar aquilo que Jesus condena. Devemos nos agarrar à misericórdia de Deus. Devemos nos agarrar à graça e o perdão de Jesus. E se o arrependimento for verdadeiro, se deixarmos para trás aquilo que tem nos feito mal e que desagrada a Deus, nós sempre ouviremos de Jesus. Vá e não peques mais. Amém? Que Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, a começar pela Igreja Congregacional de Andorinhas, até que Jesus volte para nos buscar. Amém e amém.